Pai Celeste, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esses momentos que podemos passar juntos, Senhor, aprendendo mais da Tua palavra. Amém. Queremos, Senhor, pedir a iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos sair desta aula cientes do Teu recado para nós nesta noite, Senhor, e que possamos colocar em prática, Senhor, nas nossas vidas, tudo aquilo que aprendermos, ó Deus. Amém. Domina, Senhor, mais uma vez as nossas mentes, Senhor, fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nossa lição hoje, meus irmãos, amados irmãos, é sobre o pragmatismo, né? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre o que é pragmatismo e vamos tentar entender o pragmatismo. Depois nós vamos colocar um vídeo, vamos fazer um pequeno debate, assim, né? O que os irmãos acham. E depois a gente fala um pouquinho sobre os exemplos bíblicos e entramos no segundo vídeo para a gente terminar com o debate, tá bom? Pragmatismo, diz aqui a nossa tela. Pragmatismo é uma categoria do secularismo. Eu pedi para alguém ler para mim, porque a figurinha de vocês... Ah, dá para arrastar. Agora deu para ver. Vamos lá. O pragmatismo é uma categoria do secularismo, a ampla perspectiva filosófica que já analisamos antes. Embora a maioria dos movimentos filosóficos que afetam a sociedade tenham sido trazidos da Europa, o pragmatismo é fruto de solo americano. Nasceu e cresceu nos Estados Unidos e reflete algo do espírito da cultura americana, com ênfase na praticidade e na conveniência. Se o pragmatismo tivesse um lema, seria querer é poder. Deixa eu continuar aqui a leitura. Eita, nós. Alguém lê para mim aí, que eu estou apanhando aqui. Vai lá. Eu leio. O pragmatismo, como sistema de pensamento, parte da concepção que o homem não é essencialmente um ser teórico, com preocupações metafísicas. A sua inteligência está voltada para a concretização dos seus propósitos, que são eminentemente práticos. Por isso, todo conhecimento tem um objetivo prático. No pragmatismo, temos o rompimento com o pensamento metafísico. O que importa é a funcionalidade. O correto é aquilo que funciona ou satisfaz. Assim, o valor intrínseco foi substituído pela eficácia, ou seja, se funciona, tem valor. Então é isso. O pragmatismo, ele deixa muitas vezes de lado, né, essa questão que fala aí da metafísica, né? A questão da metafísica, na nossa lição, fala que a metafísica é algo que vai além da física, né? E não se preocupa com coisas, né, digamos assim, práticas, coisas que não sejam práticas, digamos assim. Né? Por exemplo, o pragmatismo, ele, como fala o texto, né, a sua inteligência está voltada para a concretização dos seus propósitos, que são eminentemente práticos. Ou seja, dá resultado, então está valendo, é isso mesmo, é por aí que nós temos que ir. Né? Ele não analisa se esse resultado que está tendo, né, tem um início, tem um fim, né, se tem um Deus por trás, se tem, né, alguma coisa de filosófica ou de religiosa no meio. Não. O pragmatismo é resolver o problema de forma prática. Ele não quer saber, né, se há algum princípio por trás, se há alguma moral por trás. Entendeu? O correto é aquilo que funciona ou satisfaz. Está aqui no nosso texto. Certo? Então, é prático, está valendo. Resolveu com a praticidade, é isso aí. Então, isso é o que funciona, isso é o que tem valor para o pragmatismo. Certo? Deu para entender um pouquinho? Então, assim, Ranilton tem um negócio, né? Tem lá a sua empresa. Então, o Ranilton ser pragmático em algumas coisas para melhorar a sua empresa é válido, certo?
eu estou vendo que se eu melhorar aqui, eu vou, né, otimizar o meu trabalho, eu vou conseguir ganhar mais dinheiro, eu vou, né, dar um upgrade na minha empresa. Isso está valendo. Isso aí é uma coisa, digamos assim, boa, né, do pragmatismo. O que nós temos que ficar de olho, né, e assim, e tomar cuidado se esta forma de eu ser prática não está ferindo princípios bíblicos, por exemplo. Né? Não está ferindo a moral, se não está ferindo, né, algo, se eu não estou, por exemplo, passando por cima dos outros, ou se eu não estou ferindo as pessoas para atingir o meu objetivo, a minha praticidade. Certo? Então, para o pragmático, o que importa é o resultado. Eu não quero saber se esse resultado, né, eu passei por cima de alguém, eu feri alguma lei, não. Atingir o objetivo que eu queria, né, atingir aquela meta, então, isso é o que funciona, isso é o que vale. Certo? Conseguimos entender? Deixa eu passar para outro slide aqui para me ver onde eu estou. Então, diz aqui, as ideias verdadeiras são as que funcionam, né? Que são elas que são valiosas. Desse modo, não existe absolutos, tudo é relativo. A funcionalidade é identificada como verdade e a não funcionalidade é rejeitada como sendo falsa. Então, não deu resultado, tem que ser rejeitado. Boa, descarta essa possibilidade. Deu resultado, opa, então isso é valioso e isso é que eu tenho que, né, digamos assim, independente de qualquer coisa, essa é a verdade, é isso que deve ser, digamos assim, estabelecido e seguido, certo? Aí tem uma colocação aqui do nosso teólogo MacArthur, que ele faz uma advertência, né? Com relação ao pragmatismo nas igrejas. Fala assim, quando o pragmatismo é utilizado para formularmos juízos acerca do que é certo e do errado, ou quando se torna a filosofia norteadora da vida, da teologia e do ministério, acaba inevitavelmente colidindo com as Escrituras. Certo? Então, eu queria passar aqui o vídeo do nosso irmão Augusto Nicodemos, né, para a gente estar debatendo um pouquinho depois, tá? Com relação à invasão do pragmatismo, o que é que nós devemos fazer em relação ao pragmatismo? Muito bem. Deixa eu explicar primeiro, deixar bem claro o que é, pelo menos a minha compreensão de pragmatismo. Pragmatismo é uma filosofia americana que ela, buscando responder à pergunta o que é o certo, ela respondeu dizendo o certo é aquilo que funciona. Tá? Então, a ideia, a palavra pragmático, não é a palavra que vem do grego, que significa ato, ação. Então, o pragmático é alguém que regula as decisões em busca de resultados. Se uma coisa funciona e ela dá certo, então ela está certa. Né? Você diz que uma coisa é certa pelo resultado que ela produz. Então, isso é lógico e faz sentido. Não é? É assim que funciona na vida. Se um sujeito é um bom comerciante, é um trabalhador, é dinâmico, ele sabe dinamizar o seu negócio, isso se verificará pelos resultados. A sua empresa vai crescer, vai... Então, na vida, todos nós somos pragmáticos num certo sentido. Só que o pragmatismo, ele tem um problema, ele não é movido por princípios. E na busca dos melhores resultados, às vezes ele pode passar por cima de determinados princípios, porque nem sempre o que é certo é popular e dá muito resultado. Então, vamos pegar isso aplicado à igreja, o pragmatismo aplicado à igreja. Qual pastor que não quer uma igreja cheia? Né? Lotada, com gente e tudo mais. Então, um pastor que seja pragmático, ele vai ser tentado a adotar modelos de crescimento de igreja que visem resultado, mesmo que para isso ele tenha que passar por cima de alguns princípios que a Bíblia explica, ou é contra, né? Então, para encher a igreja, um exemplo mais claro aqui diante de nós, sempre dizendo que há exceções, eu não quero fazer generalizações injustas, mas eu penso que
Isso pode ser visto claramente nas chamadas igrejas neopentecostais. As igrejas neopentecostais, elas descobriram uma receita de encher igreja, que é uma combinação de recursos de mercado com teologia da prosperidade e batalha espiritual. Então, o fim é você ter grandes massas que possam participar, se envolver e contribuir. Então, o que se faz para isso? Promessas que não encontram fundamentação bíblica, como promessa de prosperidade, como se Deus quisesse fazer todo crente rico, feliz, próspero, ter um carro do ano, emprego e aposentadoria garantida, e dar um casamento. Deus não prometeu isso para todo mundo. Então, é essa maneira que eles encontraram para encher a igreja. Então, tem gente que apela para tudo. A igreja Renascer lá em São Paulo, uma vez fez um ringue de luta livre para atrair os jovens. Jiu-jitsu evangélico, né? Então lá, boate, né? Boate gospel para os jovens irem e tudo mais. Então, eles dizem, não, mas o alvo é bom, o alvo é segurar o jovem na igreja. Mas a pergunta é, tá bom, você segura os jovens na igreja, mas eles estão na igreja por quê? Não é? Nós queremos que a igreja esteja cheia de gente que está lá pelos motivos certos. Estou lá para adorar a Deus, buscar o meu Salvador, porque eu amo Jesus Cristo, e não para eu me divertir. Então, o pragmatismo, ele é perigoso. Agora, nós precisamos lembrar que, ao rejeitar o pragmatismo, nós precisamos ser cautelosos, porque o pragmatismo, ele é lógico, ele faz sentido, ele faz parte da nossa vida. Há bons métodos que são bíblicos e que podem ser medidos pelos resultados que eles produzem. Então, não é para jogar tudo fora, é ter cuidado com aquele pragmatismo que passa por cima dos princípios da palavra de Deus. Eles têm que ser rejeitados. Mas a ideia em si, de você utilizar os métodos certos para alcançar as pessoas, isso aí está correto, eu não vejo problema com isso. Tá? O ruim é quando se deixa de lado a palavra de Deus. Tá bom? Então, meus irmãos, agora eu vou abrir um pouquinho para a gente conversar. O que os irmãos acham de tudo que nós vimos aqui sobre o pragmatismo? Nós vimos aí a palestra do nosso irmão Nicodemos falando, né, um pouquinho do que é o pragmatismo, né, e com relação às igrejas, né, os métodos hoje em dia que são estabelecidos por algumas igrejas, principalmente as neopentecostais, né, e eu coloco aí algumas igrejas também presbiterianas aí que já estão com esses métodos há muito tempo, né, e como ele diz, né, não analisando as escrituras, colocam, né, essas formas aí que nós vimos essa junção, né, como ele falou, da teoria da prosperidade, junto com batalha espiritual, junto com os métodos, né, digamos assim, os métodos práticos, assim, de som, de imagem, de vídeo, né, então, aquela igreja que você entra tem, né, o som perfeito, a imagem lá na frente perfeita, né, aquelas luzes bonitas, a fumacinha saindo, né, então tudo isso faz parte da conjuntura, então, né. O que os irmãos acham? Hein? O Will levantou a mão, tá? É só para você. Vai lá, Will, eu estou sem mão aqui. Tranquilo. É por isso que eu estou te avisando. Obrigado. Pela palavra do reverendo Augusto Nicodemos, acho que ficou muito claro, né, de que a questão é tornar o evangelho, o pragmatismo, falando do que é o pragmatismo, tornar o evangelho algo prático, algo assim que onde o valor deles não encontra mais nos princípios da Bíblia, mas nos resultados que ele obtém, que as práticas obtêm, né? No caso, então, é como se fosse uma empresa, né? O que nivela o sucesso ou o fracasso de uma empresa? São os resultados, né? Se conseguiu ter lucro, se conseguiu atingir o objetivo. Então, são coisas que o ser humano consegue ver. Só que a igreja não é uma empresa, a igreja não é algo que os resultados são materiais, né? Então, eu acho até que o reverendo foi bem cauteloso quando ele disse que não é um erro em si, né? O pragmatismo não é o conjunto de práticas que podem corroborar
a proclamar o evangelho, mas não podem ser um fim em si mesmo, não podem ser algo que justifiquem só pelo fato de ter um sucesso, de ter uma igreja lotada, por exemplo. Quer dizer, se a igreja está lotada, quer dizer que é verdadeiro. Isso que a gente está fazendo é verdadeiro. Na verdade, não é bem assim. Um de cada vez, vamos lá. É até interessante, né? Quando eu estava na definição de pragmatismo, eu estava tentando ver o antônimo de pragmatismo, né? Então seria o contrário disso, né? de pragmatismo. Não tem uma definição muito taxativa do que seria o contrário, né? Até para a gente poder ter uma certa facilidade. Mas seria, assim, em alguns dicionários, né, falaria que seria uma coisa não habitual, algo com ausência de algum método para ser feito. Então, se a gente olhar assim, esse ismo aí, né, essa filosofia como um método, a gente pode olhar para o aspecto positivo, né, que seria um resultado assim dentro, né, do nosso contexto cristão, né? Quais seriam os resultados positivos? O melhor resultado que a gente quer, a coisa de maior valor que a gente quer, né? É uma vida para o Senhor, né? O valor de uma vida é maior que o mundo inteiro. Isso que a gente quer. Então, esse seria o grande resultado. Agora, só teríamos que ver um detalhe, né? Tem uma coisa que a gente tem na engenharia que é muito interessante, né? Que é um método de eu ter um resultado, né? Isso funciona para várias coisas, né? Eu quero um resultado X, né? E tem uma entrada lá na ponta, né? Eu comecei uma coisa e quero que lá no final ela tenha esse resultado. Mas eu preciso ir monitorando para que o resultado saia conforme eu quero, né? E faço os ajustes, né? A grande palavra aí é ajuste. E o nosso balizador é a palavra de Deus, né? Então, ao meu ver, a gente pode focar no resultado, né? Dentro até do que o reverendo falou, focar no resultado, mas fazer todos os ajustes, né? Que todo esse meio para a gente atingir esse resultado na ponta seja balizado à luz da palavra de Deus, né? Esse deve ser o nosso filtro, né, para a gente atingir resultados, né? Não apenas o resultado em si, mas que tudo seja feito, né, dentro dessa ótica, né, da ótica bíblica. Certeza, né? Guilherme, eu queria ler um texto bíblico que está em Filipenses, capítulo 1. Eu vou ler aqui rapidinho. Vai lá. Filipenses 1, de 15 a 18, diz assim, a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, por porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Uma análise superficial, simplória desse texto dá a entender que vale tudo. Vale tudo, que me importa. Que a gente não pode ficar nem bravo, né? Está pregando, deixa os caras falarem. Né? Jesus Cristo está sendo pregado, Paulo sendo pragmático aqui. Eu estou provocando, tá, irmãos? Os teólogos em plantão já estão levantando as mãos. Não tem nada a levantar as mãos, eu só estou provocando. Né? E o reverendo foi muito feliz, e eu já vi o outro também, o outro vídeo. Eu estou me controlando, Guilherme, para não falar antes, né? Porque esse assunto é muito polêmico, dá muita margem para discussão. E a gente tem que estar muito afinado com a nossa doutrina e muito tolerante, né, com algum excesso.
Não é? Eu acho assim, isso é a base. Eu tenho ouvido muitos testemunhos e lido também muitos testemunhos a respeito de nós presbiterianos. As pessoas nessa pandemia têm buscado muito autores, pastores, né, mensageiros presbiterianos, né, pela fidelidade à palavra de Deus, pelos estudos, e é uma responsabilidade muito grande. Grande Mateus. É uma responsabilidade muito grande, nossa, né? Quando a gente está colocando aqui um estudo desse porte de pragmatismo, que não fecha a questão em nada, né? E a gente vai... Eu estou te ouvindo, Mateus, eu estou te ouvindo também, e te vendo. Não vai fechar a questão em nada, né? Eu coloquei esse texto bíblico para que a gente veja que não vale tudo, né? Paulo está falando de um outro contexto, mas uma análise rápida, simplória, não, peraí. O resultado é Jesus Cristo está sendo anunciado. Esse é o resultado, né? Está sendo proclamado de qualquer maneira, mesmo que eu traga os jovens para cá, para ser uma boate, para ser um jiu-jitsu gospel, sei lá o que, gospel, né? Jesus Cristo está sendo anunciado, né? Como eu disse para você, é uma provocação só para a gente aprofundar no debate mais à frente, né? Mais à frente. Cadê as meninas? Elas não levantaram a mão, Guilherme, nenhuma delas. Eu acho que elas estão esperando para o final. No final só vai dar ela. Vai, segue aí. Então, vamos embora. Eu trouxe aqui alguns exemplos, irmãos, de pragmatismo na Bíblia, né? E o primeiro que a gente vai ver um pouquinho é sobre o rei Acás. O que é que acontece? Eu vou estar lendo aqui rapidinho, porque é praticamente uma história junto com os textos bíblicos, né? Que vão estar contando um pouquinho a história do rei Acás, depois vai contar a historinha do rei da Assíria, que também usa de pragmatismo, e por último, então, do rei Ezequias, né? Que Senaqueribe usa também do modo pragmático, né? Ameaçando ele para tentar, então, demover ali ele da sua fé, né? E fazendo com que ele se entregasse, né, de uma forma como eles faziam nos tempos antigos, né, o exército maior ia lá, ameaçava, olha, se você não né, se render, nós vamos acabar com você tem essa chance. Aí mandava aquela carta ameaçadora, né? Então, foi um modo pragmático que ele caiu do cavalo com Ezequias, né? Então, eu vou estar lendo assim da maneira mais rápida para a gente tentar ver se a gente consegue passar esse conteúdozinho aí. Então, vamos lá. Exemplos na Bíblia de pragmatismo. Acás e seu pragmatismo. O rei Acás viveu em meados do 8º século a.C., tendo reinado 16 anos. Está lá em 2 Crônicas 28 e também em 2 Reis 16, a história de Acás. A partir do ano 745 a.C., criando uma relação de comprometimento com a Assíria e uma religião totalmente corrompida. Mesmo ouvindo o profeta Isaías, este não o demoveu de sua falta de fé em Deus e da prática idólatra. Acás se constitui um exemplo ilustrativo de pragmatismo. Então, a primeira coisa, ele não fez o que era reto perante o Senhor, fala o texto lá de 2 Reis 16. Ele começou a reinar com 20 anos, né, muito novo. Seu pai, Jotão, foi um rei que foi fiel a Deus, segundo as pegadas do seu pai Uzias. Ele, o pai e o avô, né, de Acás foram homens de Deus. No entanto, Acás tinha uma perspectiva diferente da realidade, querendo fazer algo diferente, digamos, do seu jeito. Muitas vezes as inovações têm grande apelo popular, sem que reflitamos sobre o seu significado e consequências. Quando os resultados são favoráveis, é muito fácil parar para analisar o processo, seus fundamentos e motivações. Acás, com a sua visão eminentemente pragmática, rompe com a linha de Davi, seu ancestral mais famoso, com o testemunho de seu avô Uzias e o exemplo de seu pai Jotão. Então diz o escritor: não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. 2 Reis 16, 2. A sequência dessa infidelidade a Deus é enumerada. O que ele fez? Fez imagens fundidas a Baalins, queimou incenso no vale do filho de Rinom, queimou alguns de seus filhos como sacrifício a deuses pagãos,
e sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros e debaixo das árvores frondosas. Por último, ele fechou a casa do Senhor. Só isso que ele fez, um cabo, gente boa. Acaz, bem impressionado com o poderio da Síria, perdeu o resto de bom senso. Copiou um altar conforme o modelo de Damasco para construir em Jerusalém, tendo o próprio rei oferecido sacrifícios ao Deus pagão. Fala lá, então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. E vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo o que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. No entanto, no tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse, visto que os deuses... Só um pouquinho que entrou um negócio aqui no meio. Então, continuando. E disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifício para que me ajude a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Construiu também diversos altares em Jerusalém, ajuntou a casa, os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Então, esta é o resumo, digamos assim, da história de Acaz, né? Essa dele ir lá visitar o rei e trazer a planta para fazer o sacrifício, né? Aqui, mandando o sacerdote Deus construir o altar daquele Deus lá da Síria, aqui em Israel, para mim foi o cúmulo do cúmulo, né? E que Acaz fez. Mas vamos lá. As Escrituras relatam outro caso ilustrativo de pragmatismo, é o segundo caso, no capítulo 17, né, do segundo livro do Reis. O texto, a partir do verso 24, nos mostra que o rei da Síria trouxe pessoas de várias cidades pagãs e as fez habitar em Samaria, em lugar dos habitantes de Israel que ele havia deportado. Estes homens não conheciam nem temiam a Deus. Deus enviou leões que mataram alguns de entre os povos. Ao que parece, alguns dos conselheiros do rei da Síria lhes disseram, agentes que transportaste e fizeste habitar nas terras, nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir ao Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Olha que história impressionante, né? O rei da Síria tinha essa visão de descaracterizar os povos, para que eles se tornassem todos povos assírios, né? Então, eles tiravam o povo de uma cidade, transportavam para outra cidade, pegando os da outra cidade e trazendo para aquela cidade, né? Então, tirou o povo de Samaria, mandou para fora e trouxe povos de outras terras para Samaria. Só que Deus mandou leões ali para, né, atacarem os povos daquelas cidades, porque eles não sabiam o modo como servir ao Deus da terra. Olha que coisa impressionante. Está lá registrado no livro da Rei. Vamos ver o que o rei da Síria fez, né, como pragmatismo, né, para resolver esse problema. Assim, o rei da Síria, bastante prático, enviou para lá um sacerdote judeu que ensinou o povo a adorar a Deus. No entanto, na prática, nada mudou, diz o texto. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Azima, e os heveus fizeram Nibás e Tartaque. E os nefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Servafaim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo construíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam ao Senhor e, ao mesmo tempo, serviam aos seus próprios deuses, segundo os costumes das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem ao Senhor
não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo as leis e os mandamentos que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Então, essa a praticidade, a forma pragmática como o rei da Síria resolveu o problema. Os leões iam atacando, o que ele fez? Olha, chama um sacerdote aí para ir lá para a terra de Israel e ensinar aquele povo a como servir ao Deus que habitava lá em Samaria, para resolver esse problema. Então, o modo pragmático como o rei da Síria resolveu esse problema foi trazendo o sacerdote que ensinou ao povo que estava ali na terra a como adorar o Senhor. Então, eles fizeram aquela salada, Vamos adorar esse Deus e vamos também adorar os nossos deuses. Então, imagina a salada que foi. Essa é uma forma de pragmatismo, que o rei da Síria atuou para resolver o problema. Foi pragmático. Foi. Foi muito, muito interessante esse exemplo que você deu, porque até Sproul fala no livro, nessa parte, não sei bem se é nessa parte, mas como o mundo político ele é cheio da questão do pragmatismo, Ele realmente, você deu um exemplo aí, eles tinham um problema para resolver. Eles tinham um Deus que estava reivindicando a adoração e que eles não sabiam como fazer. Então, qual vai ser a solução? Consultar quem saiba fazer. Isso. E vamos aí trazer um sacerdote lá para resolver o problema. Fizeram de um jeito prático. Geralmente, aquilo que é para o imediato não resolve aquilo que é necessário a longo prazo. Então, foi um ótimo exemplo. Aí, trazendo agora aqui para a lição, prática para os nossos dias. Assim. A Ana Carolina levantou a mão também. Oi, Aninha, pode falar. Eu me lembrei de um outro exemplo, que aí já é Jesus mesmo colocando diante do discípulo de Filipe, quando fala dos pães e dos peixes, perguntando então a ele como é que compraria para alimentar aquela multidão. E ele vai buscar uma solução bem prática, bem diante daquilo que era bem o perfil de Filipe, tentar dar aquela solução mediante uma aquisição por meio de recurso monetário. Isso aí. Enquanto que Jesus escolhe esse momento para revelar o poder dele e ensinar essa subversão daquilo que a nossa mente não permite alcançar, que é o milagre, que é entender que ele opera rompendo exatamente com toda essa forma cartesiana de se pensar, e que tem muito a ver com as bases do pragmatismo que fazem com que a gente seja educado diante de cenários que nos levam a defesas assim, da razão diante do que é empírico, dos experimentos que a gente faz de testar, eu agindo assim, eu sei que dá certo, eu agindo assado, eu sei que dá certo. E enquanto que, assim, Cristo, ele vem exatamente para romper com isso, porque não vai ser limitadamente humana aquilo que ele vem trazer como Jesus, com todo o seu poder, eu acho que ele foi bem pragmático, porque ele sabia que ele podia resolver a questão. Então, o modo prático dele foi o quê? Fazer a multiplicação. Isso ele sabia que ele podia fazer. Agora, coitado dos discípulos, quando viram aquele bolo de gente, Senhor, nem 200 denários de pão nós vamos conseguir alimentar esse povo, Ficaram desesperados, Mas é isso aí. Mas vamos lá. Então, fechando aqui. Meus irmãos, isso pode nos soar estranho, mas parece que muitas vezes estamos caindo em armadilhas semelhantes quando nos dispomos a fazer e a seguir qualquer conselho, qualquer orientação, qualquer líder ou suposto irmão que nos diga o caminho para resolver os nossos problemas. Quando agimos assim, estamos sendo pragmáticos, seguindo apenas aquilo que à primeira vista parece mais fácil e eficaz. Deste modo, desprezamos a palavra de Deus e as suas orientações para a nossa vida. A palavra de Deus deve ser sempre o princípio aferidor e orientador de qualquer conselho ou princípio. Por mais prática que possa nos parecer uma orientação ou diretriz estranha à palavra, não nos iludamos, não a sigamos. Nada é mais prático do que obedecer a Deus seguindo os seus ensinamentos.
A segunda coisa, então, que Acais, né, fechando aqui a questão do Acais, ele teve uma outra forma, né, também de agir com relação ao tema que nós estamos aqui estabelecendo, né, que é a praticidade, o pragmatismo. Ele estabeleceu a aparente vitória como critério de verdade, né? Então, devido à idolatria de Acais, Deus o entregou na mão de seus inimigos que guerrearam contra ele, os sírios, o reino do norte de Israel, os edomitas e os filisteus, né? Acais se recusara à palavra profética de Isaías, que recusara, né, a palavra profética de Isaías, busca desesperadamente ajuda a esse rei Tiglat-Pileser III da Assíria. Este, no primeiro momento, foi-lhe útil. No entanto, custou-lhe um grande preço, tendo que pagar a proteção com despojos, inclusive da casa do Senhor. Assim, Acais sobreviveu como vassalo da Síria, pagando-lhe pesado tributo e sem resolver satisfatoriamente o seu problema. Pelo contrário, trazendo outros problemas sobre si. Como diz a palavra de Deus, um abismo chama outro abismo. O pecado justificado pelo homem traz outros pecados para encobrir aquele. Com Acais não foi diferente. Ele se curvou à idolatria de Damasco, adotando-a para si e para o seu povo, né? A sua lógica foi a seguinte: se a Síria é o reino mais poderoso, então o seu Deus deve ser o maior. O melhor é eu aprender a adorar a esse Deus para que eu seja também bem-sucedido. Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifício para que me ajude a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel, é o que diz a palavra de Deus, né? Aqui faz um desfecho novamente aqui sobre nessa questão. Então, meus irmãos, temos visto em nosso tempo a prevalência de uma religião de resultados. Não importa o que se ensina, o sentido bíblico apresentado, queremos ver resultados imediatos. Não se pergunta aqui sobre a verdade, antes, os resultados imediatos são tão autoevidentes que dispensam argumentos. Acais também queria o sucesso. Guilherme, desculpa te interromper. Tenta colocar em tela cheia essa tela. Porque... aqui no cantinho, né? Só um pouquinho. Isso. Aqui a letra ficou pequenininha, agora melhorou um pouquinho. Então, fala assim, Acais também queria o sucesso. Não importa se o Deus é pagão, se tudo aquilo é invenção humana, o que importa é o que funciona. É prático. Infelizmente, em nosso culto, com demasiada frequência, temos nos tornado pragmáticos. Queremos encher as igrejas, que os visitantes gostem do nosso culto, que os jovens se expressem como querem e que os anciãos sintam-se confortáveis em sua tradição. Queremos todos felizes e, ao mesmo tempo, cultivar uma fama de igreja contemporânea, né, com uma liturgia mais aberta, etc. Quando assim procedemos, revelamos estar nos esquecendo da palavra de Deus para nos pegarmos àquilo que julgamos funcional. Daí, criarmos uma religião antropocêntrica, ou seja, o homem no centro. Queremos as pessoas satisfeitas, leves, nem que para isso transformemos o culto em um show. Se a igreja enche, é isso que importa. A verdade? Ora, quem se preocupa com isso? Podemos dizer baixinho para nós mesmos, olhando em seguida para os relatórios estatísticos. No entanto, o texto é bem claro. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Percebam também a responsabilidade do líder. Temos aqui um homem fraco, um pai não qualificado, ele sacrificou seu filho, um péssimo governante. Por sua vez, o sacerdote, que deveria ser a consciência do rei e da sua nação, simplesmente, sem questionar em nada, cumpre urgentemente as ordens idólatras do rei nos mínimos detalhes. Urias também foi pragmático. O rei mandou, quem sou eu para enfrentá-lo? Afinal, o soberano é louco. Não foi ele mesmo que queimou seus próprios filhos? Imagina o que ele faria comigo se eu o desobedecesse? Pode ser racionalizado, mantendo o seu coração tranquilo, enquanto se alimentava ilicitamente de um sacerdócio que perdera o seu sentido. O povo simplesmente seguiu o rei e o sacerdote, daí a ruína do povo. Os equívocos dos governantes têm um alcance não simplesmente pessoal, antes fazem consequências amplas e muitas vezes duradouras. E o último exemplo seria, então, esse texto aqui que fala de
Ezequias, né? Ezequias também, com relação ao rei da Síria, o rei da Síria usou, então, como eu estava contando no início, de pragmatismo com relação a Ezequias, porque mandou uma carta ameaçando Ezequias, falando: Ezequias, se você não se dobrar a mim, eu vou arrasar com vocês, vou acabar com vocês, não vai sobrar nada, né? Ezequias, no entanto, Ezequias conheceu o seu Deus, fala o texto aqui. Ele se angustiou, contudo, ao contrário de seu pai, ele recorreu a Deus, não se impressionou com o exército inimigo. Ele sabia que quem era o único verdadeiro Deus. A resposta de Deus veio por intermédio de Isaías, né? Enfatizando a soberania de Deus e garantindo a sua preservação e a destruição dos assírios. O fim do exército dos assírios e do próprio Senaqueribe foi dramático, evidenciando, entre outras coisas, o fracasso de sua vida familiar. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele para adorar, ele a adorar na casa de Nisrod, seu Deus, Adremeleque e Serezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para as terras de Ararat. E Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. Então, esses 3 exemplos bíblicos, né, de pragmatismo que a gente queria trazer para vocês. Agora eu queria passar, né, o videozinho do segundo que eu trouxe, para a gente estar debatendo um pouquinho sobre o que os irmãos acham. Vamos lá ver se ele... Muitas igrejas evangélicas no Brasil têm sido seduzidas pelo pragmatismo, têm sido atraídas também pela chamada teologia da prosperidade. E muitos pregadores têm mudado a mensagem para atrair um número maior de pessoas, pregando para elas o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. Nós não somos defensores da teologia da miséria. Nós cremos de fato que a bênção de Deus enriquece. Quando uma pessoa é convertida a Cristo, ela abandona o vício, ela abandona as práticas de iniquidade, ela trabalha com honestidade e honradez, ela não gasta o dinheiro naquilo que não é pão e ela tem recursos para prover para sua família e para ajudar os necessitados, além de dar a prioridade às primícias de Deus e o investimento no seu reino. Diferente disso é a chamada teologia da prosperidade, que prega que todo crente vai ser rico, não vai ter problema de saúde e vai ter como que um paraíso aqui na terra. Isso não é verdade. Isso tem levado muitas igrejas a mudarem a mensagem, transformando o evangelho num produto, transformando o púlpito num balcão, transformando os crentes em consumidores, transformando o templo em praça de negócio e transformando a igreja numa empresa. Nós temos que repudiar essa prática, porque na verdade Jesus não quer apenas multidões. O crescimento numérico apenas de uma igreja não expressa necessariamente o crescimento legítimo, genuíno de uma igreja. Porque, na verdade, precisamos pregar o evangelho puro e simples, o evangelho da graça, o evangelho da cruz de Cristo, o evangelho que exige arrependimento de pecado, o evangelho que reivindica o novo nascimento, o evangelho que anuncia a nova vida em Cristo Jesus. Hoje não adianta você ter uma igreja cheia de pessoas vazias de Deus, onde você não escuta mais a mensagem das boas novas de salvação, onde se prega apenas sobre prosperidade, sobre cura, sobre milagres, sobre as coisas do aqui e do agora. A mensagem do evangelho é a mensagem da salvação, é a mensagem que vem do céu, é a mensagem que vem de Deus, é a mensagem que transforma o pecador, é a mensagem que transforma o coração, a mente, a vida, a família, a sociedade. Esta é a mensagem da graça de Deus,
Esta é a mensagem que traz esperança para o homem. Esta é a mensagem que reconcilia o pecador com Deus. Não entre pelos caminhos e descaminhos do erro e do engano. Volte-se para as Escrituras e você terá uma vida bem-aventurada, uma vida feliz, uma vida eterna. Amém. Vamos lá. Quem gostaria de falar? Olha, dá a mãozinha para mim aí, porque eu tô... não tem como eu ver aqui. Denilson quer falar, liberou ele. Vai lá, Denilson. Obrigado. Não, assim, eu acho que o grande mote do que a gente está falando realmente é a palavra de Deus. Eu me lembrei, durante esse período, né, que dois textos, né, que falam: errais por não conheceres a Escritura e o poder de Deus. Não conhecer a Escritura, sempre eu quebro esse versículo em dois, que já é um erro em si, nós sermos cristãos e não conhecermos, né, a palavra de Deus, não avançarmos em buscar. Isso é completamente independente, né, de nível intelectual, nível educacional, né? Todos nós somos convidados a conhecer a palavra de Deus. Então, é um erro em si, né, o cristão deixar a palavra de lado, ou você terceirizar esse conhecimento, né? Vai depender só do que você ouve em algum lugar. Então, devemos assim, avançar em conhecer a palavra de Deus, né? E o outro que eu me lembro, que o próprio Senhor fala que o meu povo sofre por não conhecer a palavra de Deus, não conhecer a minha lei, né? E eu vejo que o grande filtro, né, para nós vivermos, né, fielmente o Evangelho é através da palavra de Deus, é conhecendo a palavra de Deus, né? Você vivendo o Evangelho e conhecendo, né, o Evangelho, a gente pode ter ações assim muito contundentes, né, na igreja, até dentro do contexto que a gente está falando, né, mas à luz das Escrituras, né, naquilo que o Senhor quer que nós façamos, né, sem os enganos, né, dos dias atuais, que acabam, na verdade, sendo mecanismos, né, para manter as pessoas tão perto, né, das igrejas, mas tão longe de Deus. Então, isso que cada um de nós temos que ter o cuidado, né, e a visão, né, para não cairmos nessa cilada. A Carol agora. Olá, Carol. Eu queria falar era sobre a gente parametrizar tudo segundo a régua do mundo, né? Como é que a gente estabelece e mantém a relação do que é bom, do que é bem-sucedido, de acordo com aquilo que é regido pelo mundo. E aí isso acaba sendo reconfortante para aqueles que se sentem ainda num ambiente seguro ou numa relação segura diante desses parâmetros, que é o que via de regra é expectado pelo ser humano, né? Porque é o meio de onde ele enxerga ou percebe aquilo que vai fazê-lo bem-sucedido. Só que o que Deus nos convoca é exatamente a transformar a nossa mente, a renovação da nossa mente, nos transformar pela renovação da nossa mente, um pensar totalmente diferente, com parâmetros que subvertem qualquer relação que antes a gente pudesse estar conformado, né? Então, essa e muitas pessoas querem trazer o mundo para dentro da igreja, né? Exatamente. Para poder, né, a gente o pragmatismo nos coloca exatamente nessa situação, de trazer isso para mostrar, que é como se fosse o aparato que nos faz verificar, né, a régua de verificação de que a gente está alcançando um sucesso. E
E não é dessa forma que, biblicamente, a gente tem que viver. Né? Isso aí. Guilherme? Vai lá, Will. Eu estava pensando aqui, enquanto a gente estava conversando, né? O pastor falando, o reverendo Augusto Nicodemos, depois o Hernandes. E, assim, às vezes isso acontece, o pragmatismo dentro da igreja, ele acontece, às vezes por uma ingenuidade, né? Às vezes não é nem uma questão assim perversa do tipo, vamos adaptar para termos lucro, vamos adaptar para termos o sucesso na igreja. Às vezes aquela velha questão. Se voltar para as questões do reino de Deus e as coisas que estão reveladas nas Escrituras, dá trabalho. Você vai investir tempo ali estudando a palavra de Deus, indo a fundo para saber o que de fato é a vontade de Deus, e muitas vezes as pessoas sabem disso, mas não querem ter esse trabalho. Por quê? Porque elas são pragmáticas. Para elas, estar na igreja no domingo, uma vez por semana, já é muita coisa. Por que eu vou abrir a minha Bíblia todos os dias para saber, sabe, se tem alguém que vai poder fazer isso para mim? Se tem alguém que vai usar uma linguagem que eu já acho melhor. Então, as pessoas, por ingenuidade, acabam entrando nesse ritmo, sabe? E é por isso que falar de pragmáticos é falar de pessoas que não têm filtros em relação ao reino de Deus. Aí acaba entrando naquele pacote, qualquer coisa é reino de Deus. Então, esse que é o maior perigo de a gente não investir tempo lendo as Escrituras e tentando, de fato, entender e aplicar isso em nossas vidas. Uma vez eu vi um jovem falando o seguinte: eu não preciso ler a palavra de Deus, eu não preciso ler a Bíblia, porque o Espírito Santo fala tudo o que eu preciso. E eu fiquei olhando para aquele camarada e falei, rapaz, olha aqui, heresia tremenda. Eu não preciso ler a palavra de Deus, porque o Espírito Santo fala tudo para mim. Enquanto a gente vê que... Na verdade, ele acha que o Espírito Santo está falando. Porque existe uma questão aí. Como é que ele vai saber se é o Espírito Santo mesmo se ele não está consultando a palavra? Né? É o espírito do capeta, né? Pode ser o próprio ego falando mais alto. O ego, a vontade dele, aquilo que ele acha que é certo. Né? E tem muitos isso. Agora, uma coisa que é muito típico, né, do nosso tempo, né? Assim, eu não sei como dizer, se ojeriza para você ser confrontado, né? Você tem alguma opinião, ainda mais se ela representar um determinado grupo, aquilo passa a ser lei, então você não pode confrontar. Então, algumas coisas, se você for colocar alguma opinião que seja contrária a isso, né? Isso não é bom, não é salutar. E quer ver coisa que mais, né, confronta o homem, que mais espelho, né, diante do homem, né, do que a palavra de Deus, né? Se a gente fosse querer viver pela gente mesmo, né, a palavra não seria a melhor coisa que a gente pudesse querer, né, e viver, né? Ela confronta o homem, né? O Senhor confronta o homem. Então, assim, a gente vive o tempo que isso não é muito bem-vindo. Então, é uma das coisas que também acaba contribuindo. Né? Isso aí, o homem tem que estar sempre no centro, né? Quando tira o homem do centro, opa, algo está errado. Né? Então, assim, o reverendo Hernandes falou muito bem a questão também da pregação da palavra. Né? Muitas igrejas hoje em dia... Você quis dizer Deus no centro, né? Não, estou falando que muitas pessoas, né? Querem ouvir, né, a questão do homem no centro. Então, eu posso, eu, né, consigo, eu faço, né, eu sou o cara, eu, né, consigo por mim mesmo. São as grandes mensagens que nós vemos na sociedade, né, de que o homem é o fim em si mesmo. Quer dizer, ele consegue tudo, ele pode, a partir do momento que ele quer, ele vai lá. Né? E não é bem assim, né? Nós não somos nada, somos pó,
somos pecadores miseráveis, é o que diz a palavra de Deus. Se não há Cristo agir em nós, se não há o Espírito Santo nos mover às coisas de Deus, né, a gente realmente patina e não sai do lugar. E a grande questão é que nas igrejas hoje em dia, né, o evangelho, como o reverendo colocou, o reverendo Hernandes, né, da graça de Deus está sendo colocada de lado, né? Essa mensagem de que o homem é pecador, de que ele precisa se arrepender dos seus pecados, de que ele precisa de Cristo, né? De que se ele não vier a Cristo ele vai para o inferno, está ficando de lado, né? O importante hoje é você ter o carro do ano, é você, né, ir lá para você ser abençoado, para Deus te dar, para Deus isso, para você exigir de Deus, como eu já ouvi de alguns. Não, eu vou e eu exijo de Deus, porque eu dou o meu dízimo. Então, Deus tem a obrigação de me dar, de me fazer o que eu quero, entendeu? Então, você olha assim, fica abismado com algumas colocações, entendeu? E é o que está por aí, né? Certa vez eu fui vender um carro para um rapaz, e ele... você é cristão, tal, qual que é a sua igreja? Não, eu sou presbiteriano, tal. Presbiteriano, falo até errada a palavra. Mas ele chegou, cara, eu vou na Universal. Universal é 10. Olha, ele fez assim como eu fiz uma fezinha domingo, cara. Olha, eu fui lá, dei X e Deus me abençoou e me devolveu 3Y. Agora eu estou doido para ir lá fazer uma fezinha de novo. Eu olhei para a cara dele e falei, rapaz, você não sabe com quem está se metendo. Então, as pessoas estão assim, né? Aí você liga um rádio no carro, está lá, venha fazer para a fogueira santa de Israel, porque se você isso, se você aquilo, aí vem as mensagens, porque eu era pobre, eu estava quebrado, eu fui na fogueira santa, e eu investi dinheiro lá, e olha, Deus hoje me deu isso, eu tenho aquilo outro, né? Quer dizer, né? O evangelho da graça de Deus, de que você precisa se arrepender, de que o seu pecado precisa ser confrontado, né? Que sem Deus você não é nada, é deixado de lado. Então, Guilherme, só um detalhe, aproveitando o gancho que você está dando aí, até porque é inevitável que a gente comente sobre outras denominações, até porque os vídeos falam sobre isso. E, irmãos, irmãs, há um momento em que nós, presbiterianos, especialmente, muito por conta do sucesso das palestras, das postagens do reverendo Hernani e do reverendo Augusto Nicodemos, principalmente esses dois, né? Assim, a gente está na vitrine, a gente está na berlinda, né? Então, assim, as pessoas nos têm como parâmetro, eu estou tirando isso com outras denominações aqui, local, presbíteros, pastores, que acompanham, não só eles, onde eles forem, o Nicodemos e o Hernandes. E, assim, a contrário senso, há uma contradição em certas coisas, porque a gente está conversando aqui sobre trazer o mundo para a igreja, trazer o secularismo. O Will falou sobre isso, o secularismo, né? De o mundo fazer parte da igreja. Já foi dito lá atrás, não muito lá atrás, que a guitarra e a bateria é o mundo dentro da igreja. Assistir televisão é o mundo dentro da igreja. E a Carol falou uma coisa muito legal não vos conformem com isso, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente tem que reciclar. A gente tem que reciclar, né? Porque já pensou, se a gente realmente incorporasse isso? Por que eu estou falando isso, né? E citando denominações? Porque eu tive problemas aqui, porque o rapaz veio me mostrar umas fotos. Poxa, que legal, festa de São João, aonde foi isso? Na igreja. O que é isso? Mas não foi festa de São João. Festa de São João é o que você chama. Meu foi festa na roça. Que isso, mano? Que igreja presbiteriana. Seu herege. Assim, eu nem entrei em detalhes, né? Não, mais do que isso. Eu tive problemas aqui, eu fui chamado aqui no Conselho de Pastores pelo reverendo Filadélfio, o Guilherme conhece daqui. Irmão, está rolando uma foto aqui, eu queria que o irmão, eu tive que ir lá, fui lá na igreja com ele, uma foto e uma filmagem, as pessoas estão dizendo que foi na sua igreja. Aí eu fui lá, aí tinha lá uma filmagem, o cara filmou, Deus tenha misericórdia, né?
dessa pessoa, né? Ele filmou um momento de louvor da Semana da Juventude, da última, antes da pandemia, né? E assim, eu só soube que era porque eu vi alguns irmãos, a catedral estava descaracterizada. Para mim, nada demais para mim, né? Uhum. Foi na sua igreja, assim, foi uma Semana da Juventude, isso aqui, o pastor estava lá, a liderança estava lá, né? Então, assim, eu estou falando essas coisas e compartilhando essas coisas, que as pessoas estão muito presentes. E o foco, né, da gente, e aí é 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens, sem amor, sem tolerância, né? A gente tem que dar. Não estou falando que a catedral vai virar, como o reverendo Augusto falou, uma boate gospel, ou então, assim, vai ser uma festa de São João e acabou. Não estou falando disso. Quer ver um outro exemplo? Vou dar um outro exemplo. Tive problemas também em Recife, na minha igreja presbiteriana de Areias, minha amada igreja. Na época, são uns 15 anos atrás, na instituição, a minha tia era superintendente da escola dominical, na instituição do culto das luzes. O quê? Que absurdo! Acender vela dentro da igreja, meu Deus do céu, pronto. Né? Eu estou falando essas coisas todas, irmãos. Estão fazendo romaria. Todas. Porque o que a gente pode fazer com naturalidade pode estar escandalizando o outro. Né? É isso que a gente tem que ter em vista. Eu não vou deixar de fazer, a liderança está à frente, ela é responsável, e nós, como membros, somos corresponsáveis. A gente tem que ter na ponta da língua a razão. Agora, as pessoas vão, às vezes, elas não vão ter o discernimento, a maturidade, né, para entender aquilo ali. E não é um vale-tudo, né? Não é exatamente um vale-tudo. Não porque a gente está dando certo. Não é dando certo. É uma tradição de determinados lugares. A reverenda Guilhermina, uns anos atrás, falou uma coisa que me impactou muito, que a gente falava muito de, poxa, passamos o conjunto musical, a banda da catedral colocou cinco canções, não precisava aquilo tudo, bastava 3, aí estabeleceu-se que é só 3, não pode passar de 3, senão as pessoas dormem. Mas o reverendo Guilhermino disse que foi num culto na África, 3 horas de louvor antes da palavra, irmão. 3 horas, dançaram, pularam, caramba. Na África, eu não estou falando que a gente vai trazer a África para cá e vamos, nem pode agora por causa da pandemia, mas vai trazer para cá, por causa da variante também. Mas, assim, eu estou falando essas coisas todas porque a gente está cercado disso tudo. E a gente tem que ter muito amor no coração, né? Muita unção, muita presença do Espírito Santo, para que a gente não saia sendo o juiz de ninguém, né? Saindo, batendo na cabeça de todo mundo, assim, não? E saia do pragmatismo e entre no legalismo, tão ruim quanto, né? Mas o Will levantou a mão, alguma coisa vem aí, vamos lá ouvir o Will. Não, eu acho que era só em relação a essa final aí que você falou, sair do pragmatismo para ir para o legalismo, que é uma questão que acaba atingindo um outro viés, né? Porque o que acontece? A gente está o tempo todo aqui falando que o problema do pragmatismo é quando o pragmatismo se torna um fim em si mesmo. Não há, como o reverendo Augusto Nicodemos falou, não há filtro, problema, né, dos princípios da palavra de Deus. Não há problema você usar algumas estratégias de condução de louvor, condução de culto, ou mesmo de evangelismo. Não há nenhum problema em relação a isso. O problema é quando isso se torna em si mesmo. Quer dizer, isso que a gente fez é verdadeiro e é válido porque funcionou. Porque isso teve gente, porque isso não é por causa disso. Então o que acontece? E aí o Ranilton colocou esse exemplo dos escândalos, né, que acontecem no meio evangélico, onde uma igreja faz isso e na outra não é permitido. E aí, o que tem que ser o balizador nisso, gente? É as Escrituras, sempre vai ser as Escrituras. E, apontando para o problema do legalismo, tem muita gente que às vezes coloca um valor exagerado no tradicionalismo, achando que é as Escrituras. E aí, mais uma vez, o problema é esse, não investe tempo estudando as Escrituras para saber se aquilo, de fato, esse alarde todo que tem que ser feito, né?
Então, só complementando o que o nosso irmão sabiamente colocou aí, Ranilton. Valeu. Valeu, Will. Valeu. Tem um outro detalhe que eu não sei se os irmãos já tentaram. Em 2 Reis 5, tem uma história muito conhecida que é a do Naamã. Primeiro que a nossa irmã que profetizou para Naamã é neopentecostal e pentecostal. Só eles têm essa coragem, graças a Deus pela vida deles, né? Porque a menina fala assim, quisera, tomara, meu Senhor tivesse conhecido o profeta lá de Israel, ele seria curado. Meu irmão, eu estou perseguido, estou orando para que Deus me dê essa fé. A Carol falou ali, depois, é fé, é crer no impossível. A gente precisa disso também, né? A gente, às vezes, é muito cético, a gente é muito, sabe, cartesiano, como ela falou ali, pragmático. Não, se eu não tenho 200 denários, não vai dar, Senhor Jesus. Felipe sou eu, Carol. Felipe sou eu, né? Jesus Cristo é o seguinte, eu só tenho 200 denários, vou ter que pedir um empréstimo BNDES, né, para alimentar essa galera, sou eu todo dia, Deus tem misericórdia de mim, é por isso que a misericórdia se renova na minha vida, por isso que eu estou vivo, né? É a razão da causa de eu não ser consumido, é isso mesmo, porque sou eu, né? Isso está dentro da nós, está intrínseco, a gente não conta, a gente conta com a gente mesmo. Pô, contando aqui com 16 pessoas, tem 8 lá no YouTube, beleza, estamos juntos aqui, não, irmãos, né? É Jesus o centro, ele que vai. E lá em 2 Reis 5, no final, quando Naamã é curado, Naamã convertido ao Senhor, Naamã crente no Senhor Jesus Cristo, aí Naamã chega para Eliseu e diz, Senhor, me perdoa aí, eu não sei o que é que eu faço, porque o meu senhor, que era o rei lá da Síria, ele só entra para adorar Dagon comigo de braço dado. O que é que eu faço, meu irmão? Se ele fosse de algumas denominações, ele está amarrado em nome de Jesus. Agora você é um servo de Deus, acaba com isso, corta o braço do dedo, sei lá. Né? E a mensagem de Eliseu é sensacional, né? Ele disse só, vai-te em paz. É com Deus, irmão. Tem coisa que a gente não vai ter resposta, não. É com Deus, vai-te em paz. O grande profeta Eliseu falou sobre isso aí. Então, eu queria, assim, agradecer a Deus, primeiramente, por estar compartilhando essas verdades com vocês. E é muito importante que a gente venha discutir esses assuntos, porque fazem parte da nossa realidade, né? Nós precisamos de estar afinados. A gente não vai fugir de debate, a gente não vai ser politicamente correto, não vai dar para ser, mas algumas coisas estão acontecendo, o mundo está transformando-se rapidamente, e a gente está no meio disso aí. Se Jesus, Deus Todo-Poderoso, nos deixou nesse momento, nesse lugar, nesse tempo que se chama hoje, no meio de um pós-pandemia que nem passou ainda, para que a gente estivesse aqui, algum propósito ele tem com a gente, não é? E graças a Deus essa classe, né, responde as minhas orações em relação a isso. A gente está gastando tempo, né, estudando a palavra de Deus, se aprimorando, se aprofundando na palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Mas o Guilherme vai terminar. Conclusão, é contigo mesmo. Eu botei aqui uma conclusãozinha só para a gente encerrar tudo que a gente já está falando aqui. Eu acho que vai resumir aqui na conclusão. Diz assim, não tenhamos a pretensão de sermos diferentes ou iguais, antes fiéis a Deus. Né? Deus não é indiferente à nossa fidelidade resultante de sua graça. Ele haverá de honrar a sua palavra em nós e em nossa igreja. A simples funcionalidade de alguma coisa não indica necessariamente que ela seja a melhor. Deus não tem atalhos. Ele sempre nos guia pelos seus caminhos. Olhando o exército de Senaqueribe e a sua arrogância, quem poderia imaginar o seu fracasso familiar? Não nos iludamos com meras aparências. O nosso desafio em todas as áreas, inclusive em nosso culto, é glorificar a Deus. Não permitamos que critérios estranhos à palavra de Deus nos orientem em nossas práticas e decisões, tampouco em nossa adoração. A voz da maioria e o aparente sucesso dos ímpios não nos devem impedir de perseverar em seguir a Jesus e o seu caminho. A nossa fé em Jesus Cristo não é uma muleta para momentos difíceis. Antes, é a razão da nossa existência, envolvendo o morrer e o ressuscitar com ele. Amém? Amém. Amém.
Aí, vaste os vídeos, botei aqui umas perguntas de aplicação. Como você se posicionava quanto ao pragmatismo na adoração antes de estudar essa lição? Algo mudou em sua visão? O quê? Quais mudanças acontecerão na prática em sua adoração? Então, resumindo tudo isso que a gente falou, né? Eu acho que o que fica é a questão da filtragem na palavra de Deus, né? E essa questão que a gente viu aqui na conclusão, né? De analisar nossas vidas também, né? De ver se Isso a gente está acabando por nos tornar pragmáticos ao invés de cristãos, né? Aqueles que, de fato, olham para Cristo e obedecem, ao invés de ficar olhando os resultados e ficar olhando coisas que mais parecem visões empresariais, né? Isso. Acho que não cabe no Evangelho as receitas de bolo, né? Não cabe. Exatamente. Eu acho que o pragmatismo, né, sendo usado na igreja para o crescimento do reino, é sempre válido, desde que não fira os princípios da palavra de Deus, não é isso? Perfeito. Por exemplo, o John Taylor, quando foi evangelizar no Japão, ele, para ganhar os japoneses, ele se vestiu como os japoneses, né? Usou aquela vestimenta e daí ele conseguiu ganhar a simpatia dos japoneses e pôde falar, né? Usou, né, dessa forma pragmática para alcançar os japoneses. Isso é válido, né? Ele se vestiu como eles para poder alcançá-los. Agora, a mensagem do Evangelho tem que ser sempre a cruz de Cristo, né? Isso a gente não pode abrir mão jamais, né? Então é isso. Quem quiser falar, fica à vontade, né? Temos aí 3 minutinhos aí para a gente encerrar. Eu vi a Elisete, mas ela não está mais aí, não. Ela estava de máscara. Eu acho que ela estava em algum Ela está lugar. no ar. Ela está no ar, está voando. Se ela estiver nos ouvindo, Deus abençoe e a traga Amém. debaixo da sua graça, que ela chegue bem, portanto, todos aqui na paz do Senhor Jesus. Mas ela esteve aqui conosco e falou, olha, eu estou aqui, daqui a pouco o avião vai chegar e eu vou ter que sair. Não tem problema, mano. Isso que ela estava de máscara. Amém. Muito bom, muito bom. Eu acho que deu para a gente, né, entender um pouquinho o que é o pragmatismo e os cuidados que temos que ter, né? Muito bom. Essa visão filosófica nas igrejas, nas nossas vidas. E não é uma coisa fácil, mas você sintetizou muito bem, com a ajuda do Will e das irmãs e dos irmãos que estão aqui colaborando com a gente, né? Compartilhando esses estudos. Eu vou compartilhar aqui um testemunho. Na última aula que a gente ministrou foi dos existencialismo. Aí tem 2 irmãos com quem eu compartilho aqui os estudos. Eles não assistiram ao vivo, assistiram depois. Aí eles chegaram para mim e disseram assim: meu irmão Ranilton, eu não entendi nada do que o senhor falou, nada. Mas eu gostei do final. O senhor sintetizou o final. O senhor disse que existencialismo é crise existencial. Para não ter crise existencial, é Jesus no coração. Eu disse, amém, irmão. Você entendeu tudo. Você não precisava entender de filosofia, de existencialismo pessimista, de Paul Sartre, de Simone de Beauvoir. Não precisava de nada daquilo. E ele não entendeu nada mesmo, mas ele vai continuar, tá, irmãos? Apesar de ele não entender muito de filosofia, ele vai continuar, né? E é um incentivador. O Guilherme conhece, é o diácono Zé Amaro, aqui a sua esposa Marlúcia Vitória. Abração para ele, gente boa. Esses vídeos para o pessoal lá na Bahia, no Itaperuna. Ele é um incentivador, um divulgador. Deus abençoe ele, onde quer que ele esteja. O Guilherme conhece também ele. Amém. Compartilha. Muito querido. Isso é muito importante, é muito bom. A gente fica alegre porque as pessoas têm prazer em ler e estudar a palavra do Senhor com a gente. Graças a Deus por isso. Denilson, queria falar alguma coisa? Não, eu ia pegar um gancho quando o Ranilton falou, a irmã não está mais lá, tá no ar. Eu falei, a nossa audiência nos States caiu agora.
Vai ser totalmente em solo nacional agora. Não caiu, meu irmão, não caiu, porque isso está indo para minha filha e está indo para Chicago também. Engano seu. All right, my friend. Continua internacional, nossa. Então tá bom. Continua internacional. Amém, meus irmãos. Vamos encerrar então com uma oração. Vamos. Amém. Vamos sim. Pedir para o Ranil estar orando para a gente, né? Que Deus aplique aí a lição. O Espírito Santo de Deus aí não sabe onde vai soprar, né? Ele sopra onde Ele quer. Então, que ao soprar, Ele possa aí esclarecer cada dia mais os corações que forem ouvir. Oremos, irmãos. Vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, nós te bendizemos, Senhor, porque por tua graça e por tua misericórdia, novamente estamos aqui neste ambiente virtual, alguns em viagem, alguns que vão ver e ouvir e compartilhar esse vídeo depois, na madrugada, em outros dias. Nós te bendizemos porque o Senhor é bom o tempo todo e o Senhor quer se apresentar e se mostrar cada vez mais para nós, e o Senhor tem prazer em que o busquemos e o adoremos em espírito e em verdade. É por isso que essa classe existe, para entender mais do Senhor, para ganhar mais intimidade com o Senhor. E nós sabemos que isso acontece porque o Senhor nos amou primeiro. Nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Nosso amor pelo Senhor é uma resposta ao amor que o Senhor já manifestou desde antes da fundação do mundo, e nós te bendizemos por isso. É um amor incondicional. É um amor do qual nós não merecíamos. É um amor que nos constrange muitas vezes. Mas o Senhor não desiste de nós. Nós te agradecemos por isso. Nós nos firmamos nessa certeza que o Senhor não vai desistir de nós. Antes o Senhor vai nos buscar cada vez mais e nos abençoar, né? Para que nós estejamos cada vez mais perto do Senhor, consciente da nossa missão e cada vez mais amando as pessoas que o Senhor mesmo vai colocar perto de nós, porque o nosso amor não é só vertical, é fundamentalmente também horizontal. Então, não podemos amar o Senhor e não amar o nosso irmão que está do nosso lado. Ajuda-nos nisso, Senhor. Se o Senhor não fizer isso por nós, nós não faríamos. O mal que nós não queremos fazer está sempre diante de nós, é isso que nós fazemos. E o bem que eu devo fazer, nunca faço, eu não quero fazer, mas o Senhor está trabalhando em cada um de nós. E a tua palavra nos promete que aquele que começou a boa obra em nós, o Espírito Santo, é fiel para concluir. Nós contamos com isso. É só com isso que nós contamos. Com a sua graça e com a tua misericórdia. Abençoa-nos nessa noite. Obrigado pela vida do presbítero Guilherme. Abençoa a sua vida, do Will, do Denilson, de todos que participam aqui, da Juliana, do Barcelos também, do Ricardo Chaves, que também tem contribuído aqui. Todas as pessoas, todos os irmãos e irmãs que contribuem com esse estudo, com a participação, com a assiduidade, com perguntas. Né? Abençoa todas as famílias envolvidas nesse trabalho dessa igreja. Abençoa-nos como igreja, abençoa a nossa igreja, os pastores da nossa igreja, ser conosco, né? Durante essa noite, durante essa semana, que o Senhor esteja abençoando, particularmente a minha irmã querida Luísa, neta do presbítero Olímpio, que está hospitalizada. Que a boa mão do Senhor esteja com ela nos procedimentos da manhã, no procedimento cirúrgico que ela vai fazer amanhã. Abençoa aquela família querida, Senhor. Abençoa todos os enfermos que estão precisando da tua intervenção, da nossa oração, onde quer que eles estejam. Abençoa os que estão necessitados também de um milagre em qualquer área da vida. O Senhor é o Deus dos impossíveis, nós cremos nisso. Né? Nós sabemos que dos feitos do Senhor, o Senhor não mudou. O Senhor continua poderoso. O Senhor continua sendo bom e continua sendo Deus. Nós te agradecemos por isso, te pedimos perdão por nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.